E cara, é impressionante porque é aqui onde eu consigo enfatizar que para você passar no vestibular, você não precisa ser o mais inteligente, mas você precisa ser o mais estratégico possível. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e nesse vídeo eu vou falar para vocês quais foram os 3 fatores que eu implementei na minha vida e que eu considero que foram primordiais para minha aprovação no vestibular de Medicina, tá? Então, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Quem viu meu último vídeo, viu que lá eu fiz meio que uma comparação de como tinha sido minha nota, pelo menos no Enem, no ano de 2016 e como que ela tinha sido no Enem de 2017. E pra quem viu lá, viu que tipo, eu saí de uma média de 632 para uma média de 800, o que pra muitos parece um pouco absurdo, né? Não pro pessoal que assistiu o vídeo, mas o pessoal que acompanhou minha trajetória, assim, o próprio pessoal da minha escola, do cursinho, o pessoal que me conhecia mesmo, ficou curioso assim para saber como eu tinha conseguido obter um desempenho tão alto, né, um salto no meu resultado tão alto como aquele, porque assim, eu não sei se é meio que da cabeça das pessoas, mas o pessoal já entra no cursinho, né, o pessoal que quer fazer medicina já começa a estudar com aquela ideia de que você precisa de 3, 4 anos para ser aprovado. E aí o pessoal evolui aos poucos, né? Por exemplo, o pessoal tipo tira 600 e pouco no ano, aí depois tira 680, 720 e aí vai indo até atingir a nota necessária para passar no vestibular, ou às vezes nem isso consegue, o que é o caso de muita gente aí. Mas enfim, eu tô aqui pra falar que eu sou foda porque eu consegui aumentar aí quase 200 pontos de média em só um ano. Não, eu não tô aqui pra fazer isso, eu tô aqui pra ajudar vocês e pra falar de fato o que eu fiz e que foi assim a razão maior de toda essa mudança de resultado. Então, começando pelo mais importante, fator número 1, eu eliminei literalmente a ansiedade da minha vida e com isso eu consegui desenvolver melhor o meu lado emocional. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e desde que eu me entendo por gente assim lá dos 10, 12 anos de idade eu já sofria de ansiedade por coisas mínimas assim, até na escola eu ia fazer uma provinha de nada assim no ensino fundamental e já ficava sentindo aquele frio na barriga, uma coisa horrível. E desde lá eu passei a tentar várias técnicas e métodos para acabar com a minha ansiedade, fiz até terapia e nada disso ajudou, porque o que era me apresentado eram técnicas muito pontuais para acabar com a ansiedade e no caso isso não resolve, porque depois eu acabei descobrindo que a ansiedade é um tipo de emoção muito intrínseca que está relacionada diretamente com o seu subconsciente, tá? Então, o que a gente vê hoje em dia aí, se você digitar no Google, se você digitar no YouTube técnicas ou métodos para acabar com a ansiedade, o que você vai ver lá, na verdade, são coisas muito pontuais que vão acabar com o seu sentimento de ansiedade momentaneamente, mas que não vai ser a solução para o seu problema. Então, como que eu consegui excluir literalmente a ansiedade da minha vida? Eu só consegui fazer isso a partir do momento que eu entendi o que era a ansiedade. E quem me ajudou com isso foi um livro chamado Inteligência Emocional, que inclusive eu já citei no meu primeiro vídeo, do autor Daniel Goleman. Basicamente, esse livro, muita gente acaba se decepcionando ao ler os livros desse autor, porque, por exemplo, acha que vai ler o livro lá e vai ter um método lá para a pessoa acabar com a ansiedade ou para ela desenvolver melhor o seu lado emocional, só que não é isso que acontece. Na verdade, o que esse autor faz é explicar com embasamento científico como essas emoções são formadas e como ela afeta negativamente a sua vida. E eu acho que isso é o principal. Para você acabar com um problema na sua vida, você tem que primeiro entender o que está causando aquilo. Isso é o primordial, tá? E esse livro me ajudou a descobrir muito bem esse fator. E além disso, esse livro abriu meus olhos para eu poder enxergar como a ansiedade ela era tão prejudicial para os meus estudos e para os meus resultados em provas, em qualquer tipo de desafio que eu fosse enfrentar na vida. Então, quando as emoções elas dominam a sua concentração, o que de fato acontece é que essas emoções elas estão soterrando a capacidade do seu córtex pré-frontal de executar a memória funcional.
que de fato é aquela memória responsável por resgatar as informações necessárias para que você execute uma tarefa. Então, basicamente, a partir da leitura desse livro, o que eu aprendi é que a ansiedade na sua jornada de vestibulando, ela pode te afetar negativamente de duas formas. Primeiro, ela te afeta durante a sua preparação e depois ela te afeta durante a sua prova. E existe até uma frase muito impactante nesse livro que diz o seguinte: quanto maior a ansiedade, menor o desempenho. Depois eu posso até fazer um vídeo mais específico, contando detalhadamente, explicando para vocês como eu fiz para vencer esse tipo de emoção. Mas basicamente o que eu quero que vocês tenham em mente, né, é que não é algo que você deve considerar normal ou que você deve aceitar, né, a ansiedade. Porque o que eu acabo vendo muita gente falar é que, não sei o que, ansiedade é normal, que todo mundo fica ansioso antes da prova. Cara, vai por mim, não é normal e isso afeta o seu desempenho. Segundo fator, eu passei a priorizar a matemática. Então, matemática era a minha matéria mais importante. Agora você deve estar sem entender nada, né? Porque, eu vou prestar medicina. E assim, se você fosse considerar que eu ia prestar só o Enem, até faria um pouco de sentido, né? Mas no caso eu não prestei só o Enem, né? Meu foco era o vestibular da Unifesp, que, para quem não sabe, tem uma prova mista lá, onde você tem que fazer o Enem, mas também você tem que fazer a prova lá das matérias específicas da faculdade. E cara, é impressionante, porque é aqui onde eu consigo enfatizar que para você passar no vestibular, você não precisa ser o mais inteligente, mas você precisa ser o mais estratégico possível. Por quê? Porque, eu vou fazer medicina, então, vou estudar biologia, química e, sei lá, é isso, né? Que o pessoal acha que tem que estudar para passar em medicina, tem que ser bom para passar em medicina. Não é assim que funciona, e eu tenho duas razões críticas para estar convencendo você de que nesse seu ano de preparação você deve priorizar o estudo da matemática. Então, a primeira razão é que a matemática é uma matéria altamente presente em todos os vestibulares que você for prestar. Sempre vai ter matemática numa alta razão. Lógico que a gente observa aí que sempre eles colocam matemática e português numa proporção maior aí, né? As duas matérias. Só que português todo mundo vai bem, português é mais fácil de aprender, entre aspas, né? E matemática é aquela coisa. Então, quando eu descobri que as pessoas que eram muito boas em matemática levavam uma vantagem enorme em cima dos outros concorrentes, uma vantagem assim maçante, tá? Eu comecei a notar que eu deveria priorizar a matemática se eu quisesse estar na frente aí dos meus concorrentes e ter um resultado melhor no vestibular. E como eu falei para vocês, além da matemática estar presente aí na maioria dos vestibulares em uma alta proporção, o que a gente observa, né, também no Enem, isso fica bem evidente, considerando que matemática é 1/4 da prova, e se você for parar para anotar lá das provas objetivas, é a que apresenta uma maior capacidade de escala, né? Porque é onde você consegue ter uma maior razão aí entre a quantidade de acertos e a sua nota final. Então, além de tudo isso, agora entra o segundo fator, é que a matemática ela pode te deixar mais inteligente. E eu não estou falando isso por experiência própria, tá? Mas são estudos científicos que comprovam que uma das maneiras de você ficar mais inteligente é estudando matemática. O que eu quero dizer com isso de uma maneira simplificada? É que se você estudar matemática, você vai conseguir ter um melhor desempenho no seu estudo das outras matérias, seja história, biologia, geografia, enfim. Basicamente, as ideias e os conceitos que você aprende em matemática desenvolvem em você um raciocínio crítico e lógico, potencializando o seu desempenho no aprendizado de outras matérias. E agora o terceiro fator, eu mudei a minha técnica de estudos. E essa foi a principal mudança, pelo menos no começo, porque eu me achava assim um expert em técnicas de estudos. Então eu me achava um expert em fazer mapas mentais, em fazer esses resumos coloridos. Para exemplificar para vocês, esse aqui é um exemplo de um resumo, tá? Mapa mental, resumo de física, de quando eu não senti nem o cheiro da aprovação, de quando eu não passei no vestibular. E esse aqui
é um resumo, um exemplo de um resumo do ano que eu fui aprovado, tá? Então você vê que não tem nada demais aqui. Eu fazia resumo até a lápis, aqui ó. Resumo a lápis, simples. E por que eu resolvi falar isso? Porque é aqui onde muita gente acaba caindo num erro. Porque, cara, ninguém pode falar pra você qual a melhor maneira de você estudar. Ninguém. Só quem pode falar isso pra você é você mesmo, tá? Então, se você pesquisar aí na internet, principalmente, você vai acabar notando que tem muita gente achando que sabe o que é estudar. Tá? Muita gente que nunca foi nem aprovado num vestibular de alto nível, ou até professores que não prestam vestibular e eles querem achar que eles sabem qual é a melhor maneira de estudar. Só quem pode falar isso por você, repito mais uma vez, é você mesmo. Então, o que eu recomendo para quem faz consultoria e quem faz coaching comigo? É que você teste todas as técnicas de estudo possíveis, tá? Então você precisa testar e você precisa se autoanalisar e fazer uma checagem, né? Você precisa determinar qual método você vai usar e qual funciona melhor para você, qual vai ser mais eficiente também, porque não adianta nada você gastar lá 2 horas para fazer um mapa mental, ficar lá 2 horas pintando um negócio que no final só vai te fazer perder tempo, tá? Então o que eu quero dizer para vocês também é que um conceito muito chave assim que tem que estar na sua mente é que a forma que você vai fazer o resumo pouco importa, tá? Pouco importa. O que de fato importa é o entendimento do assunto. Então o entendimento do assunto é tudo. Cara, se você entender isso, pode ter certeza que você vai estar aí na frente de 90% das pessoas, porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito com a forma que elas estão fazendo o resumo, se tá bonito, e acabam esquecendo do que vai de fato trazer aprovação para elas, que é a aprendizagem. Eu vou fazer um vídeo depois, né, explicando melhor como que eu estudava, como que eu revisava e etc, né, que foi uma coisa que eu aprendi muito a aumentar minha produtividade em relação ao ano anterior. E basicamente é isso, galera. Esses foram os 3 fatores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, pode me chamar no direct do Insta, e qualquer sugestão de vídeo também que vocês estejam interessados, que eu traga algum assunto relacionado, que eu fale da faculdade, etc. Pode perguntar pra mim, pode falar que eu vou estar à disposição para tirar a dúvida de todo mundo. E ajuda aí dando seu like, se inscrevendo no canal que tá começando agora, e pode ter certeza que daqui pra frente vem muito conteúdo top. Então é isso aí, galera, até a próxima.